Bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Enneagrama e as Histórias. Essa live que já está se tornando quase que um encontro marcado. Tem muitas pessoas que já vêm me perguntar qual que vai ser a próxima, todo mundo acompanhando, né? Está sendo muito legal. Esse compromisso das manhãs, né? Para mim, se organizando, o início da semana. Está sendo muito bom essa experiência estar aqui com vocês, né? E hoje a gente tem um convidado muito especial. Estou esperando ele chegar aqui para começar. Eu vou colocar o comentário aqui, eu fixar o título. A Cris entrou, a Aninha já chegou. Oi, Aninha, bom dia. Bom que vocês estão aqui conosco. Deixa eu fixar aqui o comentário. Aí, pronto, fixado. E hoje a gente tem uma participação ilustre de um grande amigo meu, o Lucas Bertozzi, um tipo 3, e que vai contar pra gente como é que foi que ele se descobriu como tipo 3, o que foi que aconteceu, assim, né, durante o processo do curso do Enneagrama, além das histórias que ele foi encontrando aí ao longo do caminho, né. Então, o Nelson tá aí. É muito bom estar aqui também com você, Aninha, e com vocês aqui todos, né? Agora a gente já está chegando, né, no dia 21 de setembro, solstício de primavera, né? Um momento muito bom, a gente já vê a mudança no tempo, né? Não sei como é que está aí na cidade de vocês, mas por aqui no interior de São Paulo o tempo já amenizou um pouco aquele calorzão, aquele abafado que estava, né? Então a gente já percebe a mudança chegando. Então, eu vou apresentar hoje o convidado. O convidado, ele é o Lucas, né? E ele é empresário. E ele veio aqui, né, para falar um pouco o que tem a ver com o tipo 3 e o mundo dos negócios. Acho que não tem nada a ver, né? Para quem conhece quem é 3 aí, já percebe as conexões, né? E o Lucas, deixa eu ver se ele já entrou. Ele não entrou ainda. Ó, Cacá. Oi, Cacá. Tudo bem com você? Bom que você está aqui com a gente. O pessoal está entrando aí. Deixa eu pegar aqui a biografia do Lucas, né? Para apresentar ele para vocês. O Lucas, ele é engenheiro eletricista, com MBA em marketing e gestão de empresas. Ele hoje trabalha na Time2Be, né, uma empresa em que ele é o sócio, né, sócio empresário, em que ele ajuda o empresário a conquistar mais tempo para se dedicar aos negócios, aos amigos e à família, através do BPO financeiro e da educação empreendedora. Bom dia, Bia. Tudo bem? Então, com essa apresentação aí, com esse currículo do Lucas, eu vou chamar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, solicitar para participar do seu vídeo. Beleza. O Lucas já está chegando aí. Vamos conhecer ele. Olá, Lucas. Tá me vendo bem aí, não? Tá um pouquinho baixo o som. Não sei. Deixa eu Para mim, deixa aumentar eu ver se mais eu... aqui. O meu baixou o volume na hora que eu entrei, mas acho que agora aumentou aqui. Como é que tá aí? Tá bom. Não, agora melhorou. Aí. E aí, tudo bem? Jóia, e você? Estava fazendo sua apresentação aqui, falando do teu currículo. Engenheiro eletricista, MBA em marketing, gestão de empresas. Tá com esse novo trabalho aí com a Time2Be, né? Com assessoria dos empresários. Eu acho que tem tudo a ver com essa energia do tipo 3 aí, né? Que você acabou se descobrindo, né? E é engraçado como que não é coincidência, né? Que a gente escolhe certos caminhos, né? Porque fazem sentido pra gente mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua caminhada e como é que isso, né, fez sentido aí, né, nessa descoberta do Enneagrama com esse tipo de personalidade que você viu aí.
Legal, cara. Legal demais participar aqui, né? Eu acompanhei as últimas lives com as meninas aqui e tal. E aí agora chegou minha vez aqui. Você tá me vendo bem, não? Tô. Tá, se tiver cortando a ligação, alguma coisa, aí você me fala que talvez aí eu mudo a rede aqui da internet para ficar melhor, tá? Não, tá bom, perfeito. E, cara, tem sido, né? Não acabou ainda, né? Tá um trabalho muito massa. Quando o Felipe me chamou, eu não sei se eu vou contando aqui, vou falando, Fê, você vai me tesourando aí, cara, senão você já viu que eu falo demais, né? Não, vai nessa aí que pode deixar que eu controlo. Mas foi legal, porque quando você me chamou a primeira vez, foi exatamente, acho que foi no momento perfeito, assim, né? Eu tava exatamente mudando os planos aqui, né, da minha vida pessoal, da minha vida profissional. A Time2B é uma empresa que eu já tenho já faz 2 anos, e E eu estava, né, com um outro trabalho, uma outra empresa também que eu estava tocando, e eu estava naquela, putz, mas e agora, né? O que que é o certo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Tá certo o que eu estou fazendo? Eu tava tava tudo meio confuso, né? E eu estava me questionando muito também, né? Tipo, sabe aquela coisa do, puxa, por que eu estou fazendo isso tudo, né? E o Enneagrama foi muito louco, cara. Tá sendo, né, ainda, né? Acho que esses últimos meses aí foram muito legais, porque é um processo muito de autoentendimento, de autoobservação também, que foi muito legal ter feito isso durante a pandemia também, porque foi um momento muito crítico, né? Acho que para todo mundo tem passado aí por situações mais complexas, né? Principalmente no que diz respeito à parte emocional, imagino, né? Eu, pelo menos, passei por isso de uma forma muito específica. E, cara, tá sendo sensacional, assim, é engraçado porque eu tive uma relutância no começo de aceitar, né? Não sei, a gente provavelmente vai falar um pouco sobre isso, né, mais no detalhe, mas Sim. eu aprendi também que a hora que dói é a hora que você sabe que é você, né? Porque você pega aquele negócio e fala assim, toda vez que falava do 3 ali, a primeira vez que falou do tipo 3 eu olhei e falei, ah, não, 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 não quero ser esse cara, não, não. E assim, é o meu estereótipo, assim, escarrado quase, né? Uhum. E eu fiquei meio mexido com isso. Mas, assim, de uma forma geral, para a gente começar assim, a emoção é muito forte, assim, é muito legal você se descobrir, ver a importância disso para o seu dia a dia, tem melhorado a minha relação com outras pessoas. E aí, acho que a parte mais legal é que eu estou vendo que isso pode ser levado para melhorar a vida de muita gente, eu acho, né? Uhum. Da mesma forma que está funcionando para mim, eu acho que pode ser um negócio legal para fazer com muitas pessoas. E aí, claro, como eu sou um tipo 3, né? Eu já estou pensando em como colocar isso nas empresas, como transformar isso num projeto, como fazer, e assim por diante. Mas uma base de tudo é isso Legal. aí, eu acho, Fê. Legal. Não, foi bem interessante várias coisas que você colocou, né? Primeiro, essa questão da gente, quando se olha, se percebe, de causar um incômodo. Isso é normal. Às vezes demora mais um pouco, tem gente que já de cara já percebe muito isso, né? E é bom, né? Porque significa que realmente a gente está entrando em contato com algo que estava meio oculto, estava inconsciente, né? E aí é o caminho mesmo, da gente conhecer esse lado inconsciente, esse lado que eu não sabia que eu tinha, e que às vezes Uhum. não é tão agradável, mas que pode ser melhor, né? E a gente pode trabalhar nele, né? Então, É isso mesmo. só para contextualizar o pessoal que está assistindo aqui, né, que às vezes não conhece sobre o Enneagrama é um grande sistema, né, de autoconhecimento que, além de ser uma ferramenta, além de ser um mapa, é uma grande sabedoria que vem da antiguidade, de há mais de 4.000 anos que vem se falando disso, né? E foram passando por várias tradições culturais, e o Enneagrama ele vem sendo esse símbolo, né? Ele foi sendo tratado como um símbolo que pudesse representar tudo e todas as coisas. E depois, quando chegou mais na época contemporânea, né, no século XX, com o início da psicologia, né, foi se compreendendo o Enneagrama como uma grande ferramenta de autoconhecimento, né, da gente perceber os nossos padrões de comportamento. E ele nos oferece 9 tipos de padrões, né?
Então, é um sistema que trabalha na base de uma tipologia. Só que é uma tipologia dinâmica, em que ele não vai simplesmente te dizer qual que é o padrão do teu comportamento, mas também apontar caminhos, né, de direção, caminhos de direcionamento para que a gente possa sair desse padrão, né? E aí habitar os outros pontos, as outras perspectivas, né? Então, nesse sentido, traz muito uma analogia do Eneagrama com uma grande casa com 9 quartos. E que daí, nesses 9 quartos, né, a gente acabou escolhendo um para habitar. E ao invés de estar habitando a casa e visitando os outros quartos, como seria o normal, a gente acabou vivendo no nosso quarto. E aí fecha a porta, tranca tudo, e a gente só olha através da nossa janela, só vê do jeito que a gente... Ou seja, a gente entende como as coisas certas é só como a gente faz, né? E acaba tendo dificuldade de entender o outro. Então o Eneagrama vai fazer essa... Primeiro, mostrar, né, isso que você falou. Quando eu me percebi nesse traço, eu falei, por quê, né? Às vezes sai mas por que bem esse, né? Por que bem esse? Porque é tão difícil, né? E o tipo 3 traz essa ambiguidade. Muitas vezes, as pessoas, elas, quando se identificam com 3, elas se sentem muito bem. Porque é um tipo que tem uma eficiência naquilo que faz, ele sempre está realizando coisas, né? Ele é o protótipo do empresário, às vezes até do workaholic, trabalha demais, né? Faz além da conta. E aí, essa é uma cultura que a gente carrega hoje, né? Carrega do empresário, da produtividade, né? De você estar trabalhando, estar sempre produzindo cada vez mais, acumulando. E então, muitas vezes, as pessoas, quando se identificam, gostam, né? De falar assim, nossa, eu sou um cara eficiente, eu faço isso. Mas quando a gente começa a ver a motivação desse trabalho, a motivação desse fazer, começa a ver que talvez não esteja alinhado com um propósito, que seja um fazer meio sem um norte, né? E que não está muito conectado com aquilo que ele mesmo gostaria de estar fazendo. E aí, quando a pessoa percebe esses pontos, aí vem um incômodo, né? Isso aí que você falou, que traz muito essa questão do incômodo. Isso foi muito então, forte. Desculpa, não, pode continuar. Não, continue. Não, legal, porque você falou uma coisa assim que foi muito, muito o meu momento, assim, né? Porque eu estava já há alguns anos assim, sem conhecer a técnica, sem conhecer toda a metodologia, sem conhecer as casas, sem conhecer essa avaliação e até de uma forma organizada o Eneagrama, né? Eu tinha uma percepção de que eu era esse cara e que eu não queria mais ser esse cara já há muitos anos, né? Que foi o papo que a gente já teve. E isso me incomodava, eu estava do outro lado, eu era aquele cara que já estava percebendo, mas tinha uma relutância muito grande em querer aceitar de fato que eu era essa pessoa. Porque eu não conseguia encontrar propósito nas coisas que eu fazia, basicamente isso, né? Eu fazia porque eu tinha que fazer, que você estava falando, né, do workaholic, né, do estereótipo, né, do empresário, do empreendedor, do líder, aquela coisa toda. E isso sempre foi, para mim, foi muito natural. Mas em algumas situações eram coisas que me incomodavam e não que me estimulavam. Porque eu sempre fiquei naquela do tipo, eu estou fazendo isso por quê? Né? O que isso vai me levar? Qual que é o próximo passo? Né? E a constante sensação de que você nunca tem um final de nada. Você está sempre procurando o próximo projeto, o próximo desafio, a próxima coisa a concretizar, né? O próximo plano a fazer acontecer, novas pessoas, né? Aquela coisa não é nem adrenalina, né? Mas aquela coisa de você ter que ter sempre alguma coisa nova por fazer, né? E isso sempre vem me incomodando já há algum tempo, né? Tipo assim, depois eu fui descobrindo, né, junto do Eneagrama, que eu já estava indo um pouco mais para as asas, já estava mais vivenciando, né, outros tipos, né, que são, acho que o Felipe vai explicar um pouquinho melhor, né, mas outros tipos que estão próximos do que praticamente é um pouco da minha personalidade, sem querer, né, sem fazer de forma consciente. E quando você põe tudo isso dentro de uma... Mas daí é legal demais, né, pro tipo 3 também o Eneagrama, porque a hora que você coloca tudo isso dentro de uma
de uma coisa que você consegue entender, estudar, estruturar e tal. Sistematizado, Puta, né? aí você fala assim, sensacional. E aí faz mais sentido ainda, eu acho, que pro tipo 3, né? Sim, sim. Então, agora, é bacana também essa questão de você saber onde você está para você poder pensar e se desenvolver, né? Ir para o próximo passo, o que que você É, precisa. Então, acho que tudo isso tem sido assim uma experiência muito legal, muito grande, assim, muito gratificante também. sim. E você já comentou, né, a questão das asas, né? É justamente isso. É um símbolo que tem essas energias, né? E em volta dele e nas laterais existem energias paralelas, assim, que são como vizinhos, né? Então, o tipo 3 tem uma asa no 2, né, que é o próximo do lado, e a asa 4, que é do outro lado. São movimentos, são como se fossem casas que a gente consegue acessar, né? Quando em determinadas ocasiões, né, a gente sai do nosso tipo como que se emprestasse a energia de uma casa vizinha. Isso que você falou é muito interessante, que você perceber que talvez você já estava fazendo o Enneagrama sem pensar, né? Exato. E isso é muito real e está na origem do Enneagrama, que é justamente isso. Não foi um sistema que foi criado para a gente encaixar o ser humano. Foi um sistema que foi criado para entender e exemplificar, através de um símbolo e desses movimentos, das asas, dessa simbologia, os movimentos que ocorrem dentro da gente. Ou Sem seja, isso dúvida. aí a gente faz. A gente vive e em determinado ponto a gente acaba exagerando. Em momentos de estresse a gente age de um jeito. Quando a gente está calmo, a gente está pleno, a gente age de uma outra forma, às vezes completamente oposta, né? E aí a gente não sabe por quê, né? Por que que eu tive Sim. aquela reação? Por que que eu fiquei tão nervoso? Por que que eu não deixei de fazer aquilo, né? Ou por que que eu fiquei com medo? E o Enneagrama vai dar essas explicações, né? E aí, para quem é prático, assim, tem essa energia da ação, do fazer, fica bem legal, porque daí aponta caminhos, né? De sistematizar, olha, posso ir para cá, posso ir para lá, né? Sem Acontece dúvida. que o tipo 3, ele tem uma característica bem peculiar, que é um tipo que age, que faz muito e gosta do que faz, assim, gosta de fazer várias coisas, né? Mas ele é do centro emocional, né? Ele não é tanto do centro prático. Ele é um tipo muito mais emocional do que prático. E aí, quando você fala isso para um tipo 3, acaba assustando, porque ele fala, não, mas para mim a emoção até atrapalha às vezes. Eu tento afastar, porque se eu tô num estado emocional, assim, se eu tô sentindo alguma coisa, eu não vou conseguir decidir o que eu preciso decidir ali na hora, entendeu? Então eu afasto essas emoções. E aí é que acontece que essa personalidade acaba ignorando esse lado, né? É como se Uhum. ele não tivesse muitas emoções. E é um caminho realmente dessa busca por essa conexão, né? De quem eu sou, do que eu gosto, o que tem aqui Uhum. dentro, né? Além disso que eu faço. Eu não sou o que eu faço, eu sou muito mais do que eu faço. Mas o tipo Sim. 3 às vezes, tem a tendência a se compreender como ele sendo aquilo que ele faz, né? E representando esse papel, ele entende que a vida dele é basicamente isso, né? E na verdade é muito mais. Ele tem muito mais dentro e muitas emoções aí que estão represadas, né? Cara, é exatamente isso, assim, o que vem me incomodando muito nos últimos anos, e eu acho que tem sido sensacional esse diálogo aqui, né, do Enneagrama no fim das contas, porque, até um parênteses, né, cara, a coisa mais legal que eu tô observando, fazendo esse trabalho junto contigo, é você ter a possibilidade de conhecer outras pessoas por dentro delas, né? Você ter uma área segura onde as pessoas conversam, comunicam e falam o que elas sentem, como elas pensam. E aí você parece, cara, que a tua cabeça, assim, eu não sei se isso é coisa da forma como eu sou, né? Mas ela faz tipo, caraca, como é que pode, né? E aí você começa a entender que muita coisa passa a fazer muito mais sentido, né? E quando você falou tudo isso, né, do tipo 3, né? E até acho que eu vou dar alguns exemplos aqui, que eu acho que a ideia aqui é justamente falar um pouquinho, né, o que é o 3, né? E como é que ele é na Isso. vida real, né? E não só no papel lá, né? Mas é Sim. muito isso, acho que
Eu sempre fui uma pessoa assim que sempre muito emocional, sempre, assim, muito emocional, né? Isso foi sempre uma coisa que no dia a dia, né? Conforme você vai, quando você pega, eu vou falar um pouco do Lucas e aí você fala se eu fiz a correlação correta, né? Do tipo 3, né? Mas eu sempre fui uma pessoa assim que tudo que eu fui fazer eu sempre colocava muita energia, tudo que eu faço eu sempre estou muito intenso. A gente está sempre, parece que eu mergulho naquilo que eu estou fazendo e tenho que colocar muito sentimento em tudo. Então, eu tenho que gostar das pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que entender como que. E aí eu estou falando, é natural para mim falar, por exemplo, sobre relação de negócios, né? Porque também isso permeia um pouco a minha vida atualmente, mas isso para tudo, relação com as pessoas de uma forma geral. E quando você perde, e isso normalmente, assim, quando eu era mais jovem, isso era uma sensação que eu tinha que me atrapalhava. Eu sentia que a emoção ela jogava contra o que eu efetivamente precisava fazer, né? Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa e aí eu tinha metas e isso para mim me deixava muito feliz porque eu tinha claro um caminho, eu tinha um propósito, eu tinha um propósito, né? Eu tinha uma meta, mas eu tinha um caminho a seguir, eu tinha um resultado, um bônus no final, né? Um prêmio no final daquilo tudo, ou seja, uma recompensa, mas eu fazia por fazer. E toda vez que a emoção ela aflorava, eu era o cara que tentava controlar. Eu até pregava isso com as pessoas ao meu redor, né? Eu falava, não, você tem que ser uma pessoa, para se dar bem na vida, você tem que controlar suas emoções. Você tem que guardar elas, você não pode deixar elas saírem. Por quê? Porque para mim, quando a emoção ela aflora, ela explode. Então, para mim, deixar a emoção sair é uma coisa que eu não posso. Eu sempre tenho que segurar ela, porque e eu achava que isso era todo mundo, né? Para mim, todas as pessoas sempre foram assim, né? Então, eu falava, não, cara, você não pode deixar a sua emoção sair para fora, né? Sabe aquela coisa do não misturar pessoal com profissional, sabe? São frases que para mim sempre fizeram muito, não fizeram sentido, mas eram frases que faziam parte do meu cotidiano. E conforme as coisas foram acontecendo, né, acho que você vai envelhecendo e você vai. Eu acho que se você é uma pessoa que questiona e não simplesmente sente e faz ou executa as coisas como elas devem ser, ou como aceita, né, a vida como ela é, o que começa a acontecer é que você começa a procurar você começa a ver que não é bem assim, né? Não faz sentido você hoje fazer o que tem que fazer simplesmente por fazer. E aí eu comecei a sentir depois que a coisa começou a andar, na minha vida começou a caminhar, eu comecei a sentir um vazio, literalmente um vazio, porque eu percebi que os últimos anos da minha vida, principalmente o começo de toda a minha carreira, sempre foi focada em fazer muitas coisas, em crescer profissionalmente, em construir alguma coisa que eu nem sabia por que eu estava fazendo aquilo, nem sabia se aquilo me deixaria feliz, eu não sabia se aquilo fazia parte da minha pessoa, eu não tinha certeza que aquilo, né, aquilo eu digo. Gente, pode colocar absolutamente tudo que você faz no dia a dia, né? Até no nosso último encontro, né? O Felipe fez uma pergunta para mim que mexeu comigo emocionalmente, né? Ele perguntou: o que você gosta, né? Do que você gosta na vida? E eu não soube responder. É uma coisa que para mim assim não é claro, assim. É como se eu não precisasse gostar de alguma coisa. Porque para mim o mais importante é ajudar, é resolver, é fazer. Então, se eu tô nesse ciclo, para mim tá tudo bem, eu tô feliz, tá tudo certo. E quando você vai para dentro e você não encontra nada, né? Isso dói, isso machuca. E aí eu comecei um movimento agora de uma forma mais consciente, mas né, de alguns anos atrás, muito de tipo, mas e agora, né? Qual que é o meu próximo passo? O que me deixa feliz? O que eu gosto? O que eu quero fazer? Qual que é o tipo de atividade do meu dia a dia que efetivamente me traz prazer, felicidade? É, Então, eu acho que a minha percepção, se eu puder dar um testemunho aqui, eu acho que essa ideia, né? Acho que o tipo 3 e eu, Lucas, né? Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu não tenho problema em fazer absolutamente nada. Se você colocar alguma meta, algum objetivo, me trouxer um desafio, ou falar sobre alguma coisa que pode ser bom para você, por exemplo, e você precisa de ajuda, eu vou ser o cara que vai te ajudar a executar, botar aquilo em prática, te ajuda a planejar, fazer e tal, 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 tal. Mas o contrário é muito complicado. É muito complicado. Se alguém virar para mim e tentar fazer a mesma coisa por mim, eu vou criar um bloqueio. Eu vou falar assim, não, não, não. Esse não é meu papel no mundo. Meu papel no mundo é o contrário. Você não precisa fazer nada por mim. Deixa que eu faço por você. O que você precisa, né? Às vezes eu quero realizar os seus sonhos. É o Não, mas seu qual que é o seu sonho. sonho? Não, não, eu quero realizar os seus sonhos. Sonhos das pessoas, né?
Exato. E nessa frase é engraçado porque quando você joga isso, né, vira é o que eu aprendi também no curso, né, uma máscara, né? Porque você veste uma máscara para você esconder que o que realmente está passando, né? Porque na verdade você tem, eu tenho esse sentimento, né? Muitas vezes. Hoje, claro, muito menor porque eu estou aprendendo a lidar com isso, estou construindo também muita coisa em volta disso. E estou levando isso também dentro da empresa, né? Acho que a própria empresa que eu estou criando junto com meu sócio, a gente criou já com uma, com um viés diferenciado, né? Sim. A gente quer levar isso adiante, Eu mas, vi ali, né, tem essa questão de dedicar aos negócios, aos amigos e à família, né? pois São é, três pilares, pontos ali importantes que mostram realmente um foco, né? Quer dizer, eu acho interessante isso que você falou um dia para mim, que o meu foco não é trabalhar a empresa, mas o empreendedor, né? é Melhorar isso. a vida dele. E entendendo que a vida dele tem a ver com o trabalho profissional, tem a ver com afetivo, né, Uhum. familiar, né, o pessoal, isso tudo está englobado, né, para ele ser um profissional melhor, ele tem que ter isso, né. Então isso Fato. mostra realmente esse conhecimento. E foi muito legal tudo isso, por quê? Porque eu percebi, na minha vida eu tive vários momentos, né, até, e eu não estou em equilíbrio, né, eu estou em constante desenvolvimento, eu acho, mas eu já estou muito melhor do que eu estava, por exemplo, há 5 anos atrás, que estava, e eu vejo assim, que eu tive muitos picos, né, onde eu tinha picos onde eu estava muito bem financeiramente, mas a minha vida pessoal estava um desastre. Minha família estava indo bem, mas aí eu tinha uma outra situação, e isso foi acontecendo, e foi mudando, e foi melhorando, e foi acontecendo, mas eu nunca sabia exatamente equilibrar aquilo, eu nunca consegui botar aquilo numa mesma plataforma, né? Eu sempre tinha Uhum. picos. E isso me incomodava muito, até que eu entendi que, na verdade, a gente não faz, a gente precisa fazer pelas pessoas, né? E a gente esquece disso no dia a dia. A gente esquece que existem necessidades diferentes, pessoas com vontades diferentes, Sim, e propósitos diferentes. No meu caso especificamente, né, o encontro do propósito é a coisa mais difícil de todas. sim. Então, quando eu comecei a botar tudo isso, né, entender que, né, essas oscilações faziam parte do processo e ver que ninguém estava olhando para isso da forma correta, eu falei, pô, eu acho que talvez aí tem um nicho, e aí, claro, né, de novo um tipo 3 eu falei, pô, acho que aí tem um nicho de mercado que de repente dá Uhum. para ser explorado. E aí a gente hoje trabalha com foco nas pessoas, né? Então, quando você chega para tentar ajudar uma empresa, passa despercebido o fato de que empresas são feitas por pessoas, né? E isso é péssimo, né? Porque você acaba dentro de um processo de crescimento, não estou falando que isso é generalizado, óbvio, né? São situações. Quando você passa a olhar mais para o ser humano que está lá dentro e o que ele tem como necessidade, né, dentro daquela estrutura, fica muito mais fácil você fazer a empresa como um todo se desenvolver. Então, desenvolver pessoas significa desenvolver empresas e assim por diante, Automaticamente, né? automaticamente. Automaticamente. Né? E, Então, cara, faz muito mais sentido você ir lá, por exemplo, no nosso caso, nós somos uma consultoria, né? Tem um foco justamente nesse pilar da educação empreendedora. Quando você vai falar né, sobre conceitos, né, gestão, orientação, finanças e pá, isso são temas muito batidos, que qualquer livro pode te dar, qualquer, né, guru da internet aí que você, se você se dedicar em meia hora para procurar alguém, você vai encontrar alguém falando. Mas é difícil encontrar alguém que vire para você e pergunte assim, mas beleza, por que você quer melhorar a tua empresa? Ah, porque eu quero gerar mais lucro. Então, mas beleza, por quê? E se você for a fundo, é sempre alguma coisa que tem um viés familiar. Pô, eu queria passar mais tempo com os meus filhos. Puxa, eu queria ter mais tempo para passar com a minha esposa. Puxa, eu queria que a minha empresa crescesse para eu poder promover uma qualidade de vida melhor para minha família. Eu queria, né, sair num happy hour na quinta-feira com os meus amigos. E isso, às vezes, vira segundo plano. Né? Não, eu quero sim, ganhar dinheiro, eu quero desenvolver uma empresa para crescer e comprar uma BMW e não sei o quê. E às vezes as pessoas esquecem do básico, né? E não é que exatamente. esquecem porque elas não levam em consideração, mas é porque existe até uma pressão social em cima disso, né, Felipe? De você Com certeza. mostrar que você está bem, né? E Não, e aí é esse outro ponto, né? mostrar que você está bem basicamente é quase que a paixão realmente do 3. Mostrar, né, ter essa imagem de alguém que é eficiente pelo aquilo que faz, pelas coisas que tem, e aí acaba perdendo essa conexão, né? E Uhum. aí, você, além de perder a conexão consigo,
perde a conexão com as pessoas, porque você entende que muitas vezes essas pessoas elas estão a favor de um mecanismo, né, de um sistema que vai produzir e acaba com uma tendência às vezes de despersonalizar as pessoas e tirar assim essa questão pessoal, né, que você está querendo trazer aí no seu trabalho. Então já é um caminho, né? É um caminho olhar para o outro e entender que ele é uma pessoa e que tem sentimentos e que tem necessidades que não são... E que ele não é uma engrenagem, né? Num sistema empresarial, né? E você sabe que isso pro 3 é bem difícil, né? Porque quando você olha... para mim está sendo... Hoje não mais tanto, né? Mas, assim, já foi muito mais difícil. Você desassociar a pessoa da pessoa, né? Você olhar aquilo como um recurso humano, né? E isso é uma coisa que já há muito tempo, assim, eu tive boas escolas na vida profissional, assim, acho que isso foi bem bacana, né? Que me ensinou também a desenvolver esse lado de olhar para as pessoas como elas efetivamente gostariam de ser percebidas, né? Mas, cara, é um desafio gigantesco, né? É um desafio muito grande. Se você leva isso para o meio empresarial e corporativo, então, pior ainda, né? Porque você tem que... difícil. É uma máquina de gerar lucro, né? Você tem que gerar lucro, você tem que gerar lucro, tem que gerar lucro. Eu não estou falando que não gerar lucro não é bom, muito pelo contrário. Quanto mais lucro você gera, mais você consegue... Essa é a minha visão hoje, né? Você consegue proporcionar mais benefícios para tudo ao seu redor, né? Se você tem uma pessoa com a mentalidade correta e bem orientada, né? E aí, o ponto é que você perde um pouco do real motivo de você estar fazendo o que você está fazendo. Então, tem que ser constantemente revisto, reavaliado, percebido. E eu acho que o Enneagrama me ajudou muito. E essa avaliação, ela passa pelo momento em que tem que ter uma parada, sabe? Para o 3 é muito importante essa parada. E falar assim, não, peraí, saiu fora do trilho, vamos voltar. Para tudo. E agora eu vou ficar comigo mesmo. E aí eu percebo que, às vezes, até parando, não deu muita diferença, sabe? Eu não precisava estar tão atrelado assim com o trabalho para poder me satisfazer. Eu fico sozinho, às vezes, sem fazer nada, e eu tô bem. E aí isso, às vezes, assusta pro 3, né? De pensar, de falar assim, não, mas eu precisava estar fazendo uma coisa, né? Qual que é a meta que eu preciso fazer, né? Então, o movimento de parada, perceber a si mesmo, é muito importante, né? E você está passando depoimentos aí muito importantes, deu uma aula de 3 aí pra gente, e eu acho que... Porque tem uma autora, que é a Ellen Palmer, que ela fala muito bem isso, o maior professor... A maior autoridade no tipo é o próprio tipo. A pessoa que está vivendo isso, ela pode falar dessa personalidade muito melhor do que qualquer outro professor. Porque ela vive a vida inteira, né, nisso. E aí a gente começa a ver que você tem realmente propriedades para falar disso e você colocou tudo isso aí muito bem, né? E de uma forma sincera e aberta, né? E isso que é o mais importante, né? É perceber que tem uma dificuldade, né? De se abrir assim, de falar tão abertamente sobre coisas que são íntimas, delicadas, né? Isso vai uma coragem também, né? O começo do... Eu tenho, né, descobri também no Enneagrama que eu tenho eu sou um 3 social, né, Felipe? Tem um lado também, tem um outro, existem subtipos. Assim, eu recomendo todo mundo que faça o exercício do Enneagrama, faça esse trabalho de autodescobrimento, porque é muito bacana. E nessa descoberta, você começa a colocar... Você começa a entender o porquê que você... Sabe aquela coisa assim, eu lembro que na minha vida, assim, várias vezes você se depara em situações, e eu acho que isso é para todo mundo, né? Que você se pergunta, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Né? Não faz sentido isso, né? E você tenta procurar alguma coisa para alguma muleta, né? De você, tipo, justificar o que você tá fazendo. Eu não sei exatamente se isso é coisa do tipo 3, mas justificar, não, eu tô fazendo isso por causa disso. Então tá tudo muito mais claro. E você tenta procurar sempre a clareza, assim, de tentar olhar para as coisas como elas realmente deveriam ser, né? E quando você faz esse exercício, você começa a entender algumas coisas que são diferentes, né? Você começa a encontrar esses apoios em pessoas diferentes, em características diferentes que você normalmente não tem. E aí é o que eu descobri que é o que você faz, que é esses movimentos que o Felipe contou, né? De você ir procurar auxílio em casas que estão próximas, em pessoas que têm perfis similares a esse.
E quando você leva isso para a vida real, né? Tipo assim, pô, no dia a dia eu me identifico, pô, tem uma pessoa que eu gosto muito de, quando eu tô nessa situação, eu gosto de falar muito com essa pessoa. Quando eu tô nessa situação, tem esse tipo de pessoa que normalmente me dá esse suporte, ou esse estímulo, ou essas coisas todas. Você começa a ver que essas pessoas têm esses tipos e subtipos que você precisa para te fortalecer. E aí você começa a fechar, né, um ciclo de relacionamento que começa a fazer sentido, de fato, né? Uhum. E você procura nelas essas características que faltam em você. Então, eu acho que, por exemplo, isso Exato. faz muito sentido quando você vai para dentro de um ambiente onde você se relaciona muito com as mesmas pessoas. Por exemplo, dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de um grupo de Uhum. trabalho, um grupo de estudo. Começa a fazer sentido se você tem essa percepção, você começa a não criar tanto atrito e faz com que as relações as pessoais elas sejam mais leves. Eu não sei Sim. se eu estou falando tá claro ou se faz sentido assim, mas essa é. Não, eu acho que faz total. E aí já mostra um pouco do viés social, né? Teu, de trazer essa questão da empresa, da família, dos grupos, né? E de fazer com que isso funcione de alguma forma, né? E aí você tendo relações melhores, você compreendendo os outros, consegue funcionar. Mas não é mais assim uma coisa que o objetivo é fazer funcionar para ser cada vez mais eficaz, mas é para entender a realidade desse grupo social e agir com mais compaixão, com mais Sim. compreensão com as pessoas, porque isso não Uhum. só vai ser bom para a empresa e para o grupo, como para cada um vai ser bom, né? E aí a gente promove uma vida melhor, né? E Sem não dúvida. coisas, só produtividade, dinheiro, e que isso é importante, mas não é só isso, né? A gente quer Não, de forma viver bem, alguma. né? É. E é um Muito. desafio muito grande, né, cara? É, Porque, eu não sei, pro 3, eu sou uma pessoa que durante muito tempo eu fui muito orientada a dinheiro. Muito, muito orientada a dinheiro. E isso foi, quando você falasse para comigo sobre motivação, sobre o que te move, o que é importante para você, para mim sempre foi ganhar dinheiro. E isso eu acho que tem um pouco a ver com a minha formação e um pouco do meu passado, né? Um pouco não, né? Acho que tem total a ver com o meu bastante. passado, né? A gente se forma, né, em cima disso. Sim. E, e mais do que isso, também sobre essas influências sociais que você vai organizando. Quando você não percebe, né? Você não tem essa compaixão que o Felipe falou, eu acho que muita coisa passa no meio dos dedos, né? Você começa a até subvalorizar as pessoas que estão perto de você, porque aquilo ali passa a ser quase que um degrau para você para a próxima etapa. Você começa a Sim. ver, e eu fui muito essa pessoa, e isso até me dói falar, né? Porque toda vez que eu pensava no tipo 3, eu me lembrava de quando eu era desse jeito, e isso era uma luta não ser daquele jeito, porque aquilo para mim era quase que natural. Não, eu posso utilizar essa pessoa para fazer tal coisa, através desse relacionamento eu consigo fazer as coisas acontecerem desta forma, sempre muita estratégia, sempre muito caminho organizado, sempre muito próximo passo, plano, organização, meta e tal. E Sim. aí isso a longo prazo é quase que sustentável, cara, na minha cabeça, porque para mim hoje, né? Porque você vive uma vida de falsos relacionamentos, de falsa percepção, sem compaixão, sem você pensar, né, nessa solidariedade, né, que você tem que eu acho que faz parte de uma sociedade melhor. E Sim. aí, quando você começa a ter isso um pouco mais claro, que você começa a olhar isso de uma forma melhor, tudo passa a ter mais sentido. Você começa a botar Exato. propósito em tudo que você vai organizar, começa aí sim começa a ter mais orientação, né? Você leva isso para dentro do seu ambiente de trabalho, as relações no trabalho se tornam melhores. Você leva isso para dentro do seu grupo de estudo, o grupo como um todo cresce. Você leva isso para dentro da sua Uhum. família, as relações familiares elas passam a ser melhores. Então, faz muito mais sentido na minha cabeça ter essa transição de Sim. fuga, entre aspas, né, ou de mudança para você se adaptar, para você pensar em melhorar, em promover uma melhoria para todo mundo. Mas eu acho que isso também tem a ver com o fato de eu ser mais social, né? Sim, É, sim. É, e daí trazer essa energia no grupo, né? E isso demonstra também um caminho de crescimento, né? Uma mudança que você já percebe, que você já não quer mais estar atrelado a esse determinado padrão, né? Isso é bom de ver, inspira outras pessoas, né? E acho que até o intuito desse bate-papo é mostrar para outras pessoas que têm essa personalidade que o 3 tem muitas coisas boas, né? Desafios, né? E que não é só essa máquina, né? Não é só sim, esse homem que parece que não tem nada dentro, né? Tem muita coisa aí dentro, né?
Mas vamos entrar numa outra fase agora da live, que a gente vai falar da Vamos lá. história. Você tem uma história incrível aí, né? Eu lembro quando você me contou a história que você escolheu, eu falei assim, nossa, mas não tinha uma história melhor para falar, né? A da cigarra? Diz aí qual que é a história que você escolheu durante o curso. A da cigarra e da formiga, né? Da cigarra e da formiga. É engraçado, né? Eu não sei se você quer que eu conte a história? Conta pra gente. A história é uma história que minha mãe conta. Resumido. É uma história. Vixe, Maria. Peraí, deixa eu. Tô brincando. Uma história que minha mãe contava quando a gente era criança e ela contava muito isso pra gente, né? A história da cigarra da formiga. E é engraçado que eu descobri que existem várias versões dela depois, né? Mas a da minha mãe sempre foi assim. Que durante todo o verão, né? A formiga estava trabalhando, e a formiga, né, dentro do formigueiro trabalhando, e juntando para coletar os recursos, né? Pensando no inverno. Pensando, né, não, vai chegar o inverno e as coisas vão estar difíceis, vai ser difícil conseguir comida e tal. Então, fazendo as provisões, né? E a cigarra, nesse meio tempo, a cigarra vivia tocando, cantando, dançando, né? Como né, a cigarra sempre faz, no verão, inclusive. E as duas sempre se conversavam, né? E a cigarra falava para a formiga, não, por que você está fazendo isso, formiga? Você não precisa de... vamos curtir o verão, vamos dançar, eu toco para você e você dança comigo. E ela falava assim, no verão, no inverno, você vai passar por necessidade, porque você não está se preocupando com o seu futuro. Você precisa trabalhar agora para colher os seus, né, melhorar a sua vida no futuro e tudo mais. Imagina, isso é besteira, você está se preocupando com besteira e tudo mais. Bom, o tempo passou, o inverno chegou, e aí, obviamente, as formigas, né, foram todas para o formigueiro, se fecharam lá dentro, com todos os recursos, com um formigueiro bem estruturado, e a cigarra começou a passar frio. E a cigarra não conseguia mais cantar. Primeiro que ela não tinha para quem cantar, porque estava todo mundo, né, resguardado nas suas casas, com calor, com comida, tudo protegido. E a cigarra não tinha para quem cantar, não tinha para quem dançar e começou a passar fome, começou a passar frio e foi bater no formigueiro das formigas lá para pedir ajuda. Ah, pelo amor de Deus, preciso de ajuda e tudo mais. E na minha versão da história, a cigarra toma uma lição de moral da formiga, né? Que ela fala, tá vendo? Você deveria ter se preocupado com isso antes. Por isso que eu falei para você lá no verão que você deveria ter cuidado, feito seu pezinho de meia, cuidado das suas coisas e tudo mais. Por isso você tá passando frio agora. Mas mesmo assim a formiga, né, recebeu a cigarra entrou, foi para dentro do formigueiro e ela, né, obviamente depois dos todos os outros verões, a cigarra sempre se preocupou em organizar a sua vida para não passar necessidade quando fosse necessário. Aí eu descobri que tem um monte de versão, né, tem algumas versões que são muito mais tranquilas, né, que não tem tanta lição de moral e tal, mas eu lembro que isso na minha cabeça é quase uma formação de personalidade, né? Porque tem muito a ver com a forma como eu encaro a vida, né? Tipo, poxa, eu preciso fazer as coisas agora, eu preciso construir o futuro, eu preciso pensar nas coisas como elas estão agora, mas o agora não é tão importante, o importante é o futuro. Eu vi a vida como do lado da formiga, né, Felipe? E não do lado da cigarra, né? Porque também tem gente que escuta a história e fala, pô, eu quero ser a cigarra, eu não trabalho nada, e ainda vai ter gente que vai me ajudar depois. Tem uma versão, que essa é uma fábula de Esopo, né, que é um escritor grego lá da antiguidade, e ele tinha essas fábulas, né, e a fábula original era assim, a cigarra chegou, bateu, depois de tudo que aconteceu, ela bate na porta da formiga, e a formiga pergunta, mas cigarra, o que você estava fazendo enquanto a gente estava lá carregando todas as coisas? Aí ela falou, eu estava cantando. Aí a formiga fala, pois agora dança, então. Pior ainda. Pior ainda, não. Tinha mais, antigamente, era uma cultura realmente dessa questão, do acúmulo, né? Então era aquela lição. A formiga chegou e falou, fechou a porta, e você que se vire, cigarra, né? Sim. Depois que a gente começou, principalmente aqui no Brasil, tem essa mudança, em que você via que a cigarra, ela chamou, né, a cigarra para dentro do formigueiro, e a formiga também percebeu como era bom, que a cigarra trouxe um ambiente mais leve, que eles passaram um inverno muito melhor do que os outros invernos, porque ninguém sabia cantar, né? A formiga não sabe cantar. E aí trouxe esse lado muito interessante e tal. Mas eu me lembro quando você me falou dessa história, e aí você falou que a história da sua mãe fala disso, né? Que a cigarra foi lá, entrou, e a formiga percebeu isso, né? E aí, você comentou assim, na hora eu fiquei pensando,
poxa, eu preciso ser que nem a formiga para ajudar a cigarra, né? Exato. Você lembra que você falou isso? Lembro. Ou seja, eu preciso ser uma força eficiente, que eu preciso trabalhar e preciso para poder salvar a cigarra. E Era as isso. cigarras que existem, né? Ou seja, a beleza, o mundo, né? A arte. Alguém tem que Uhum. trabalhar, né? Para poder fazer, para poder Tipo isso. ter esse negócio. Então, eu assumo esse lado da formiga e vejo que tem valor nisso. Mas eu não vejo que eu tenho isso, né? Ou seja, Uhum. eu sei que eu sou formiga, mas eu não vejo a cigarra que existe aqui dentro de mim, né? Perfeito. E tem uma coisa interessante que a Rita acabou de falar, que a cigarra pode ser bem o tipo 7, né? E eu me lembro que na hora que, quando a gente foi conversar, você estava em dúvida entre o 7 e o 3, né? Sim, E eu sim. falei assim, bom, tá aí, são os dois personagens. Qual que você se identifica, cigarra ou formiga? E Aí você falou, foi olha, automático. foi automático, foi automático. Foi Então, automático. mostra esse lado 3, né, do trabalho, da eficiência. E também indica essa questão da asa 2 que a Rita também colocou, que eu acho que você também percebeu, né? Eu lembro quando você colocou, né? A Sim. asa 2 da prestação, né? De você ser uma pessoa que olha para o outro, quer ajudar e Uhum. quer estar a serviço, sabe, do outro, ajudar a cigarra. Sim. Mostra um pouco também. Olha, eu percebo essa asa 2 bastante forte em mim. Sim. Talvez eu olho para o mundo e eu vejo várias cigarras e eu vejo assim, nossa, olha que maravilha, aquela cigarra ali, que lindo, né? E você gosta da arte, mas daí quando vai ver a cigarra que tem aí dentro, você fala, não, aqui não tem cigarra, né? É. Mas no fundo tem, né? É parte da personalidade do 3 não perceber que existe um momento pro ócio criativo, por exemplo. Porque a Sim. arte tem muito disso. A arte não é aquela questão que você fala, bom, eu tenho uma semana, né? Eu vou produzir, eu vou fazer uma música hoje, depois eu vou pintar um quadro, vou escrever um livro, e daí eu tô com tudo certinho. E é E às vezes não é engraçado, cara. assim, né? Porque existe um tempo de maturação da ideia, às vezes você tem que esperar uma inspiração, não é uma coisa concreta, linear, que chega, né? Isso traz uma dificuldade, né? Traz um sentimento assim de, não, eu não consigo fazer isso. Eu só consigo Eu fazer lembro, quando tem uma meta, quando tem uma escada que eu posso ir, né? eu lembro uma Então, vez, deixa eu falar um pode negócio falar. legal disso aí que você falou, que foi assim, uma vez eu tava lá na feirinha em Curitiba, feirinha de artesanato de Curitiba, que é bem famosa, né? E tem muito artesão que trabalha com tudo que você imaginar, né? De trabalhos manuais. E aí eu lembro que a gente, mas faz muito tempo já, eu morava em Curitiba ainda, tinha acabado de mudar para lá, morava numa república por lá, a gente foi comer um pastel no domingo de manhã que eu fiquei lá em Curitiba e a gente queria comprar um quadro para colocar na nossa república. E a gente queria comprar um quadro, tipo, coisa simples, né? Então, ó, vamos lá na feirinha ver um quadro, a gente vai botar lá na república e tudo mais. E aí a gente chegou lá e conversou com o cara, eu comecei a conversar com o cara, a gente gostou do quadro e tal, só que a gente queria ele num outro tom, né? Acho que eu não lembro direito se estava vermelho, a gente queria uma coisa mais azul, porque a casa inteira era pintada de azul e já tinha algumas. Eu tinha várias pessoas, né, artísticas que moravam comigo e tal. E aí eu virei para ele e perguntei pro cara, falei, cara, você não consegue fazer esse quadro mais em tons, de repente, mais voltados para o azul? E ele ficou olhando assim para mim, tipo. E aí eu lembro que a gente começou a conversar e ele falou assim, eu acho que você. Ele falou para mim, eu acho que você não está entendendo o propósito do quadro. Eu falei assim, claro que eu estou entendendo o propósito do quadro. Eu preciso do seu quadro, inclusive, para colocar lá na minha parede e deixar meu ambiente mais bonito. Ele falou, não, cara, não é isso. E aí a gente começou a entrar numa discussão, a um ponto que eu virei para ele e falei assim, cara, mas é o seguinte, você tem que pintar o quadro. Quanto tempo você demora para pintar um quadro? E a hora que você estiver pintando o quadro, que dia que você consegue me entregar ele? Porque se você não estiver aqui na feirinha, a gente pode combinar essa entrega em outro lugar, não tem problema. Se quiser que eu vá até o seu... E eu comecei a resolver um problema que o cara não tinha esse problema. Tipo, Sim. e ele começou a olhar para minha cara e começou a ficar nervoso comigo. Ele falou assim, cara, eu não pinto quadro para ganhar dinheiro, eu não pinto quadro para atender a sua sala, eu não estou pintando quadro para você, eu estou pintando quadro para mim. Eu falava, mas sou eu que compro, cara. Como assim você não está pintando quadro para mim? E aquilo, e é muito louco, cara. Hoje em dia, para mim, é tipo assim, nossa, como eu fui idiota, né? Mas Sim. era uma dificuldade muito grande para mim, né? Fazer essa transição, né? Para o criativo, para o 4, né? Que é, né? Deixar a coisa mais... E a pessoa, acho que talvez ela fosse exatamente isso, né? Uhum. E para mim isso, hoje em dia, claro, né? Com tudo isso que a gente vem conversando, entendendo e tendo mais clareza, para mim, assim, respeitar, entender, mesmo que eu não concorde, faz muito mais sentido.
Mas eu lembro dessa discussão como se fosse ontem, assim, tipo, como é que o cara monta um negócio e não consegue colocar prazo para me entregar o produto que ele faz? Eu não consigo entender. Sim. E é muito doido, né? É É, muito. e isso existe, né? É assim, existem produtos, né, atividades que não tem prazo, né, para fazer, né? Você pega escritores, por exemplo, que às vezes escreve um livro e não publica, guarda na Sim. gaveta, porque eles falam que tem que maturar o livro. Dizem que um livro, Diz para que é ficar um bom ano, né? mesmo, Um você ano e tem meio, não é? Um negócio é assim. um ano e meio guardado, você imagina? Então, quer Nossa, dizer, por quê? Você fala, por que isso? Não é lógico. Mas não é para ser lógico. não é para ser Tá lógico. não é para ser lógico. Está em outro nível, né? E Uhum, aí, isso é verdade também, sabe? Então, o três tem uma capacidade muito grande de enxergar o potencial nas outras pessoas. uhum. Mas, talvez, às vezes, ele se apropria desse potencial para fazer aquilo que ele acha que é certo. Isso, E talvez o exato. trabalho seja entender esse potencial e assumir para si parte dessa coisa, parte desse Uhum, potencial. E no sentido de que eu posso também fazer coisas que não tenham sentido, que não tenham uhum. um propósito, assim, sabe? Ah, eu vou fazer um artesanato, né? Um trabalho manual. Mas para que você vai fazer? Você vai vender? Não, eu vou fazer porque eu quero fazer, cara, É muito difícil, sabe? cara. Né? Sim. Então esse trabalho, assim, e até um desenvolvimento de falar assim, não, eu vou ter alguma atividade no meu dia em que eu vou fazer só porque eu quero fazer, só porque eu gosto. Nossa, Para mim, nossa. ninguém vai escutar. Eu não sei como falar isso para as pessoas que estão assistindo a gente, como, eu não sei se tem outro tipo 3 aí, mas como isso para mim é uma dificuldade gigantesca. Fazer por fazer é uma coisa que eu não, nossa, não sei nem como começar essa conversa assim. Sim, E é muito louco, porque isso coloca você numa situação muitas vezes que eu estou levando isso muito para dentro da empresa, né, dentro da TimeTube hoje, porque tem que tomar um cuidado muito grande, eu vejo isso hoje, o 3, para não ser o cara chato. Porque a minha percepção que eu tenho hoje é que eu sou um cara chato. Tudo eu tenho uma opinião, tudo eu tenho que falar alguma coisa, tudo que me apresentam, muitas vezes eu tenho que. Parece que a pessoa está me falando porque ela quer que eu fale como fazer aquilo melhor, ou mais, de uma forma mais eficiente, ou de outra forma. Então, se você não canaliza essa energia da forma correta, eu acho que não é controlar a palavra correta, mas acho que talvez canalizar isso para a forma correta e não aprender a ouvir mais do que falar, a chance é você ser o cara chato da roda, sabe? Que ninguém quer ouvir falar, que ninguém quer que você fale mais nada. Vem o cara dar palpite e, puta, não chama o Lucas não, porque, meu, ele vai vir aqui e vai tentar, sabe, essas coisas assim. Então, sim, isso é uma preocupação muito grande que eu tenho hoje. E aí, quando você joga isso pro lado empresarial, também existe um lado muito positivo, porque, né, eu tô falando da coisa ruim muitas vezes, né, mas que dói e tal, mas tem um lado muito bacana, porque eu consigo ajudar muita gente que muitas vezes tem muitas ideias, começa a ter, e fica naquela coisa de divagação, que fica, isso. pô. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma facilidade muito grande em criar produto. É uma coisa que para mim é muito simples, parece, na minha cabeça, Né? sabe? Porque a gente pega uma ideia, né, que às vezes está lá naquela nuvem maluca, né, de coisas meio perdidas, e para mim é muito fácil pegar aquilo ali e criar um processo em cima daquilo e organizar aquelas ideias em algo que pode ser factível, né, que saia do papel, que efetivamente vire alguma Sim, coisa. Não digo que vire um modelo de negócio necessariamente, mas que vire uma atividade para a pessoa, que vire algo que possa fazer com que ela construa algo, né, além de só ficar na ideia, né? Então também tem sim, um lado sim, bom nisso que eu acho que a gente com tem que certeza. aprender a explorar, né? E tentar. E aí eu acho que tem muito de mim assim que é essa coisa de querer ajudar, né? Eu fico o tempo inteiro querendo fazer alguma coisa, Sim. né? Acho que a minha a energia é muito, eu acho que a questão social é muito forte. É. Então, essa E é canalização é um, importante. e é um caminho mesmo, né? Integrar, né? Você falar, não, eu tenho uma personalidade que me incomoda, mas ela é boa também, né? A Rita até falou Sim. aqui, de repente a cigarra vai lá, é a produtora, a formiga é a produtora da cigarra, que vai Sim. fazer ela gravar discos e, né? E realmente Isso. fazer sucesso, colocar isso aí para as pessoas, né? E muitas Uhum. pessoas três estão falando aqui, a Grazi fez vários comentários que ela é três Ah, e legal. também se identificou muito com a história da cigarra e da formiga. Então isso aí traz, Uhum. né, muito essa questão, como é que a gente
pode ajudar, né, outras pessoas a também se identificarem. E aí unir, né? Eu acho que essa história da cigarra e a formiga, ela faz muito bem essa união. Se você contar ela do jeito certo, não conta aquela do escritor grego lá, que a formiga deixa a cigarra ao relento, né? Mas se a gente contar ela de uma forma diferente, a gente pode fazer essa união, né? Que nem a Aninha falou aqui, ó. Unir as habilidades da personalidade com a essência. Nessa tua essência, você percebe que essa emoção, esse sentimento que tem aí dentro. E essa habilidade de enxergar caminhos, né? Olha, eu sei como fazer isso, eu sei como realizar isso. Isso é uma habilidade que você criou, você desenvolveu ao longo do tempo e que não pode ser perdida. Só porque o fato que essa personalidade, ela cresceu às vezes demais, acabou apagando o que tem aí dentro, né? Esse sentimento de que eu também tenho potenciais criativos. Eu não só vejo, mas eu vejo em mim, né? Usar essa capacidade que você tem de perceber o potencial nas pessoas, de olhar o teu potencial numa área que você acha que você não tem, que é essa parte da criatividade, né? A parte do sentimento, das emoções. Então isso é tudo muito bonito, né? E a gente está chegando agora no final da live, tem 4 minutinhos, né? Vamos usar agora para fazer umas considerações finais. Eu acho que foi muito bom, né? A gente sempre aprende cada vez que a gente escuta alguém que realmente está num processo de crescimento. Eu acho que todo mundo aproveitou muito das suas falas aí e dessa tua experiência, né? Que você pôde contribuir para a gente. Eu queria que você falasse as considerações finais suas aí e desse uma palavra, assim, que viesse aí de dentro. Uma palavra que pudesse resumir essa live, esse momento, esse encontro nosso aqui e de tudo que a gente está falando. Legal. Cara, eu sempre fico muito feliz de conversar com você. Você é uma inspiração para mim de verdade. Você sabe que a gente já conversou sobre isso antes. E, pô, realmente é um prazer muito legal, muito grande, assim, ter esse espaço, assim, porque era o que eu estava precisando, cara. Tá sendo muito legal. Eu acho que a palavra que fica, eu acho que é clareza. Assim, eu acho que é uma coisa que vem de dentro de mim, assim, que já há algum tempo que eu fico martelando em cima dela, assim, e você está me ajudando muito com isso, a ferramenta está me ajudando muito com isso. E é uma coisa que eu levo muito para dentro das empresas e para os empresários que eu converso, né? Por que você tá fazendo da sua vida, né? Por que você faz o que você faz, né? Antes da gente tentar fazer qualquer trabalho consultivo, a gente precisa entender o que a pessoa, em que momento que ela está e o que ela gosta de fazer, né? E o que é importante para ela. Senão, nada faz sentido, né? Nenhum trabalho ganha propósito. Então, eu recomendo muito, eu acho que tem muita coisa bacana que a gente pode fazer levando o Enneagrama para dentro das empresas, para dentro das famílias, para dentro dos grupos de amizade. Eu achei muito bacana. Eu fiz o Enneagrama, gente, junto com uma boa parte da família do Felipe. Então, assim, foi muito, muito legal de ver todo mundo na mesma vibração. Foi muito bacana ouvir a Nath falando, né? Eu já falei isso para você, foi uma coisa muito marcante para mim, porque ela está no outro lado meu ali que eu preciso trabalhar muito forte. Sim. E eu acho que isso contribui muito com os relacionamentos. Eu acho que o ser humano ele é um ser relacional e quanto mais a gente se preocupar em ter boas relações, mais fácil vai ser da gente sobreviver e crescer como seres humanos de uma forma geral, né? Então, se você está estudando algo que contribui para isso, eu acho que isso é um crescimento constante. Então, muito legal, estou muito feliz, quero levar isso a cada vez mais e quero aprender mais, quero me desenvolver mais e poder levar isso adiante junto contigo no que for possível também. Legal. Não, foi uma experiência muito boa mesmo, um prazer estar aqui com você. Você traz essa clareza mesmo. Eu acho que a palavra que você colocou foi bem providencial, né? Providencial. E essa clareza de trazer. E eu acho que a clareza, ela faz essa união entre a clareza do que eu tenho que fazer, dos processos, né? De como executar aquilo, mas também pensar na clareza interior. De eu me entender com mais clareza, né? Eu acho que todos nós podemos usar essa Eu acho que tem só para, não sei se dá tempo, mas 30 segundos. Tenho falado sempre assim, se você não tem nada para oferecer, você não consegue ajudar nada, né? Você não consegue dar o que você não tem.
Então, Sim, acho que tem esse lado aí também. Você precisa estar forte para poder ajudar outras pessoas. Então, acho que esse é uma coisa que eu venho me preocupando muito ultimamente também. legal. Muito bem, obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo que participou. E a Valeu. gente se vê na próxima live, segunda-feira, às 11 horas. Um Valeu, abraço para Felipe. todo mundo. Obrigado, viu? Falou, tchau, tchau. Tchau.